Fico imensamente feliz que tenha encontrado o caminho até aqui. Talvez estivesse procurando por algo que o ajudasse a compreender as profundezas da vida. Talvez estivesse apenas buscando um momento de paz antes de dormir. De qualquer forma, você chegou, e isso importa. O que você vai ouvir nos próximos momentos não é uma aula enfadonha sobre biologia. É a história de como você se tornou você. É a história de como tudo que respira neste planeta é parte de uma única família impossível e profunda que começou há bilhões de anos numa pequena poça de água. Deixe que o ruído do mundo exterior se suavize ao seu redor. Deixe que as preocupações sobre o dia desapareçam lentamente, como névoa sob a luz do amanhecer. Deixe que seu corpo encontre aquela posição perfeita, aquela que o abraça completamente e o permite descansar enquanto você descobre verdades que o farão compreender sua própria existência de um jeito completamente novo. Hoje, não vamos aprender sobre evolução como um conceito científico distante. Vamos explorar a evolução como a sua história pessoal, porque você não é apenas alguém observando a biologia de longe. Você é a evolução. Você é bilhões de anos de pequenas mutações, de adaptações silenciosas, de vida insistindo em continuar existindo. Você é o final de uma jornada que começou antes mesmo de existirem dinossauros. Comece a respirar lentamente agora. Não há pressa, não há urgência. Apenas você e a verdade sobre como você chegou até aqui. A vida na Terra começou há aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões de anos. Deixe esse número repousar em sua mente. 3 bilhões e 800 milhões. Nem sequer existiam dinossauros. Nem sequer existiam animais. Existia apenas o oceano. E dentro dele, em um nível tão pequeno que você nunca poderia enxergar, sem um microscópio, algo extraordinário aconteceu. Uma molécula começou a fazer cópias de si mesma. Apenas isso. Uma coisa diminuta, invisível. Mas esse era o segredo do universo. A vida não começou com um propósito grandioso. Começou com uma molécula que podia se replicar. Uma molécula que podia dizer, eu vou virar 2. E então, 2 viraram 4. E então, 4 viraram 8. E este padrão nunca parou. Dentro de seu corpo agora, neste exato momento, enquanto você respira, existem aproximadamente 37 trilhões de células. 37 trilhões. Cada uma delas é uma descendente direta daquela primeira molécula que aprendeu a fazer cópias de si mesma. Você não é uma pessoa. Você é uma cidade, uma civilização de 37 trilhões de organismos microscópicos que aprenderam a trabalhar juntos para criar algo consciente o suficiente para se questionar sobre sua própria origem. Mas espere, há algo ainda mais profundo aqui. Essas primeiras moléculas começaram a cometer erros. Quando faziam cópias de si mesmas, às vezes algo saía errado. Uma letra genética era trocada por outra. Uma instrução era alterada. A maioria desses erros destruía tudo, mas ocasionalmente, muito ocasionalmente, um erro tornava a cópia melhor que o original. Essa cópia melhorada poderia sobreviver em condições que a original não conseguiria. E então, essa cópia melhor faria seus próprios erros, e alguns desses erros seriam ainda melhores. Isso é evolução. Não é um plano, não é um propósito. É apenas erros que melhoram, conseguem sobreviver. Erros que pioram, morrem. Você pensou que evolução era um processo rápido, que a vida mudava de semana em semana. Mas deixe essa verdade relaxante lavar sobre você. A evolução é tão lenta que ninguém conseguiria ver acontecendo mesmo que vivesse por 1000 anos. Ninguém. Você poderia observar uma espécie durante toda a sua vida e nunca veria uma mudança notável. É tão gradual que parece não estar acontecendo. E ainda assim, trilhões de anos depois, aquele primeiro organismo microscópico se tornou em você. Imagine um processo tão paciente, tão sem pressa, tão disposto a gastar milhões de anos para fazer uma pequena melhoria. Esse é o ritmo da vida. Não é rápido, não é frustrado. É apenas próximo passo, próximo passo, próximo passo. Sempre. Os primeiros animais da Terra viveram há aproximadamente 600 milhões de anos. Apenas isso. 600 milhões.
não era muito tempo em comparação com os bilhões de anos que já tinham passado. E esses primeiros animais não eram como nada que você vê hoje. Muitos não tinham olhos, muitos tinham estruturas que parecem não ter nenhum propósito, mas eles estavam aqui, estavam tentando, estavam cometendo erros e sobrevivendo, ou morrendo. Um desses erros foi extraordinário. Uma criatura desenvolveu uma coluna vertebral, apenas uma pequena estrutura de osso, que permitia flexibilidade extra. Mas isso significava que essa criatura podia se mover de maneiras que as outras não conseguiam. E então, seus descendentes herdaram essa coluna vertebral. E então alguns deles desenvolveram membros, apenas 4. Um padrão básico que ainda hoje você carrega em seu corpo. Você pensou que seus braços e pernas eram a única coisa que você poderia fazer com eles, mas eles são cópias modificadas de estruturas que primeiramente ajudavam peixes a nadar. Seus ossos, seus músculos, sua própria arquitetura biológica vem de criaturas aquáticas que viveram há 420 milhões de anos. Você carrega o oceano dentro de si, não metaforicamente, literalmente. Seu sangue tem a mesma composição salina do oceano primordial. Seu corpo é feito de água na mesma proporção que os oceanos da Terra. Você não saiu do oceano. Você nunca realmente saiu. Os dinossauros existiram por aproximadamente 160 milhões de anos. 160 milhões. Vivos, evoluindo. Espécies nascendo e morrendo. Gerações e gerações, aprendendo novas formas de viver. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Um asteroide bateu na Terra. Uma explosão que mudou tudo. A maioria das criaturas morreu. A maioria das espécies desapareceu para sempre. Mas você sabe o que sobreviveu? Um pequeno grupo de dinossauros sobreviveu. E esses dinossauros eram diferentes. Eles tinham penas. Eles eram quentes. Eles eram rápidos. E seus descendentes se tornaram pássaros. Seus outros descendentes se tornaram mamíferos. Você é um mamífero. Você é um dinossauro que evoluiu em direção ao calor e à inteligência. Aqui está o fato que deve relaxá-lo. Ninguém sabia disso há alguns séculos atrás. Os humanos olhavam para um pássaro e um dinossauro fossilizado e pensavam que eram criações totalmente diferentes. Pensavam que não havia nenhuma conexão, mas havia. Sempre houve. A conexão estava codificada no DNA. Estava escrita na linguagem mais profunda da biologia. E ainda está. Quando você vê um pássaro hoje, você não está vendo um descendente de um dinossauro. Você está vendo um dinossauro que mudou seu corpo, mas manteve sua essência. Os primeiros mamíferos foram criaturas pequenas, do tamanho de um rato. Viveram durante toda a era dos dinossauros, se escondendo e evoluindo em segredo. Havia aproximadamente 195 milhões de anos atrás, havia mamíferos diminutos que se pareçavam com esquilos. E então, os dinossauros morreram. De repente, o mundo inteiro mudou. E esses pequenos mamíferos tímidos começaram a explorar, começaram a ocupar novos espaços, começaram a crescer. Alguns deles ficaram enormes. Aproximadamente 57 milhões de anos atrás, na floresta tropical primordial, um mamífero começou a ficar bípede, começou a andar sobre 2 pernas. Não era humano, era apenas um mamífero que descobriu que caminhar sobre 2 pernas tinha vantagens. Podia ver mais longe, podia usar seus braços enquanto caminhava. Era melhor para algumas coisas. E então, seus descendentes foram cada vez mais bípede e cada vez mais. Aproximadamente 7 milhões de anos atrás, o primeiro ancestral, direto dos humanos, surgiu. Ele tinha cérebro pequeno, tinha mandíbula grande. Não era tão diferente de um chimpanzé, mas havia algo diferente. Uma pequena variação no código genético que permitiu um cérebro um pouco maior. Você pensou que você era especial porque sua mente era especial, mas deixe essa verdade absorver em você. Seu cérebro não é especial. É apenas a continuação de um processo que levou bilhões de anos. Um processo que começou com uma molécula que aprendeu a copiar a si mesma. Essa molécula fez cópias. As cópias fizeram cópias. E essa corrente nunca foi quebrada. Você é apenas o resultado mais recente de uma corrente que nunca foi interrompida. Há aproximadamente 2.700.000 anos,
Algo mudou. O cérebro do nosso ancestro começou a crescer, rápido, muito mais rápido que a evolução normal. Em apenas alguns milhões de anos, o cérebro triplicou de tamanho. Não sabemos exatamente por quê. Talvez fosse a mudança climática. Talvez fosse porque aprendemos a cozinhar comida. Talvez fosse porque começamos a usar ferramentas. Talvez fosse porque começamos a falar. Talvez fosse tudo junto. Mas algo ativou uma mudança extraordinária. Há 300 mil anos, humanos anatomicamente modernos começaram a aparecer. 300 mil. Nós, pessoas como você, com corpos como seu corpo, com cérebros como seu cérebro. Mas havia apenas milhares de nós, pequenos grupos, espalhados pela África. E ainda nem tínhamos desenvolvido linguagem complexa. Nem tínhamos deixado a África. Éramos apenas mais um animal no continente. E então, há apenas 70 mil anos, algo extraordinário aconteceu. Algo que os cientistas chamam de grande salto adiante. Nosso cérebro mudou, não fisicamente, mudou funcionalmente. Começamos a pensar em abstrações. Começamos a imaginar coisas que não existiam. Começamos a criar símbolos. Começamos a desenhar. Começamos a contar histórias. E isso mudou tudo, porque quando você pode contar uma história, você pode compartilhar informação de uma forma que a natureza nunca havia permitido antes. Um animal pode aprender através de experiência, mas uma criatura que pode contar histórias pode aprender através da experiência de outros, pode aprender do passado, pode planejar para o futuro, pode reunir milhões de pessoas em torno de uma ideia que ninguém nunca tocou ou viu. Há apenas 60 mil anos atrás, nós deixamos a África. 60 mil é quase nada em termos evolutivos. É um piscar de olhos. Mas em apenas 60 mil anos, conquistamos cada continente. Sobrevivemos a climas impossíveis. Desenvolvemos tecnologias. Desenvolvemos arte. Desenvolvemos filosofia. E tudo começou em uma molécula invisível que simplesmente aprendeu a fazer cópias de si mesma. Você pensou que a evolução era algo que havia acontecido no passado, algo que as pessoas antigas experimentaram. Mas aqui está a verdade, que deve relaxá-lo completamente. Você ainda está evoluindo. Neste exato momento, você está mudando. Cada pessoa que conhece é um pequeno experimento diferente. Cada filho que nasce carrega mutações novas. Cada geração está se tornando ligeiramente diferente. Você não é o final da história evolutiva. Você é apenas a pessoa que vive agora, enquanto a história continua. E há algo ainda mais profundo. Há aproximadamente 10 mil anos, nós criamos agricultura. Apenas 10 mil anos, nós começamos a cultivar plantas. E isso mudou nossa biologia, mudou nossa dieta, mudou nossos corpos. As pessoas que vivem em regiões onde o trigo foi cultivado por 10 mil anos desenvolveram a capacidade de digerir glúten melhor. As pessoas que vivem em regiões onde o leite foi cultivado evoluíram para digerir lactose na vida adulta. Um processo que normalmente levaria milhões de anos aconteceu em apenas 10 mil, porque mudamos nosso ambiente. Você pensou que a evolução era um processo que a natureza fazia para você, mas você está fazendo a evolução agora. Cada escolha que você faz sobre com quem ter filhos muda a direção da evolução. Cada medicina que você toma muda quais genes sobrevivem. Cada técnica médica que você usa salva vidas que naturalmente morreriam. Isso muda a evolução. Você não está separado do processo evolutivo. Você é agora quem está dirigindo. Há bilhões de anos atrás, em uma pequena poça de água, uma molécula aprendeu a fazer cópias de si mesma. Ninguém estava lá para testemunhar. Ninguém estava lá para comemorar. Apenas uma molécula fazendo o que moléculas podem fazer. E de alguma forma, através de bilhões de anos de pequenos erros, pequenas mudanças, pequenas melhorias, essa molécula se tornou em você. Seus olhos que leem isso agora, sua mente que compreende, seu coração que sente. Você é feito de pó de estrelas. Sim, mas você é também feito de paciência cósmica. Você é feito de um processo tão lento, tão paciente, tão determinado, que conseguiu transformar nada em algo. Você é prova de que pequenas mudanças, ao longo de tempo suficiente, podem criar maravilhas. Você
É prova de que a vida não precisa de um propósito para ter significado, que a vida não precisa de um plano para criar beleza. E enquanto você descansa agora, enquanto seu corpo finalmente se permite desacelerar, lembre-se de que você não é apenas uma pessoa aleatória. Você é resultado de bilhões de anos de insistência. Você é o universo que ganhou autoconsciência. Você é uma molécula antiga que conseguiu aprender a pensar. Você é prova viva de que o impossível pode acontecer. Mas deixe-me levar você ainda mais fundo, ainda mais para dentro dessa história extraordinária, que é sua história. Porque há detalhes que tornarão isso ainda mais profundo, ainda mais real. Sabe o que é DNA? É uma molécula, apenas uma molécula. Mas dentro dessa molécula existem instruções. Instruções para fazer você. Instruções escritas em uma linguagem de apenas 4 letras. Apenas 4. A, G, C, T. Essas 4 letras podem ser arranjadas em qualquer ordem. E cada arranjo diferente cria uma pessoa diferente. Você tem aproximadamente 3 bilhões dessas letras no seu corpo. 3 bilhões. E cada uma foi herdada de seus pais. E seus pais herdaram de seus avós. E assim por diante, até aquela primeira molécula replicadora. Pense em quão extraordinário isso é. Você é uma cópia de uma cópia, de uma cópia, repetida bilhões de vezes, mas com pequenas variações, pequenas mutações. E essas pequenas variações em um nível microscópico criaram toda a diversidade da vida na Terra. Há um fato que deve o tranquilizar profundamente. Você compartilha 98% do seu DNA com chimpanzés. 98%. Apenas 2% de diferença. 2% entre você e um chimpanzé. Parece muita diferença quando você olha para um chimpanzé. Parece como uma coisa completamente diferente. Mas 2% é tudo. 2% no arranjo de 3 bilhões de letras. Criou linguagem, criou matemática, criou poesia, criou você. E há algo ainda mais profundo. Você compartilha 50% do seu DNA com bananas. 50%. Você é metade banana, não metaforicamente, geneticamente. Você e uma banana fazem parte da mesma família evolutiva. Vocês compartilham ancestrais muito antigos. Mas ainda assim, a vida é uma coisa conectada, profundamente conectada. Você não está olhando para um reino diferente quando vê uma banana. Você está olhando para um primo extremamente distante. Os primeiros peixes que caminharam em terra tinham estrutura óssea. Essa estrutura óssea evoluiu para se tornar membro de dinossauro, que evoluiu para se tornar asa de pássaro, que evoluiu para se tornar braço de macaco, que evoluiu para se tornar braço humano. Mas repare no que é fascinante. Você ainda tem os mesmos ossos, os mesmos padrões de ossos. Se você olhar para seu braço e compará-lo com a asa de um morcego, você verá que eles têm a mesma estrutura óssea, os mesmos dedos, os mesmos ossos, apenas esticados de maneiras diferentes. É como se tivéssemos todos surgido de um molde, e de certa forma, todos surgimos do mesmo ancestral e carregamos a prova dessa origem em nossos corpos. Você pensou que seus olhos eram uma criação perfeita da natureza, mas deixe essa verdade o relaxar. Seus olhos são construídos para trás. A retina, que detecta a luz, está voltada para longe da luz. Você tem um ponto cego, um lugar onde você não consegue ver porque os nervos passam por cima da retina. Qualquer engenheiro moderno jamais desenharia olhos assim. Seria ineficiente. Mas você tem olhos assim porque seus ancestrais tiveram olhos assim. E aqueles ancestrais tiveram olhos assim porque foram herdados de criaturas ainda mais antigas. Você está carregando o histórico de suas próprias imperfeições. Há aproximadamente 600 milhões de anos, um dos primeiros peixes desenvolveu um tipo especial de cartilagem, uma estrutura que podia virar o som em sinais que o cérebro podia entender. Isso se tornou em um osso, um pequeno osso. Depois, 2 pequenos ossos. Depois 3. Hoje você tem 3 pequenos ossos em cada ouvido, os menores ossos do seu corpo. E eles são lá porque seus ancestrais precisavam ouvir. E você ainda precisa ouvir. E então você carrega esses ossos antigos
dentro de você. Sabe o que é o apêndice? É uma estrutura no seu intestino que não faz nada. Absolutamente nada. Você pode remover e você não vai notar. Mas você tem um apêndice. Por quê? Porque seus ancestrais herbívoros tinham um apêndice grande. Um apêndice que ajudava a digerir plantas. Mas então, seus ancestrais começaram a comer carne também. E depois exclusivamente carne. E o apêndice encolheu. Ficou inutilizado. Mas nunca desapareceu completamente. Você ainda o carrega. Você está carregando evidência de que você já foi herbívoro, que você evoluiu de herbívoros, que sua linhagem mudou de dieta. A mais, você tem ossos que não precisa, pequenos ossos, na base da coluna vertebral, vértebras, que não fazem nada, não têm função. O que são? São o remanescente de uma cauda. Seus ancestrais tinham cauda, uma cauda grande, uma cauda que os ajudava a se equilibrar. Mas você não precisa de cauda. Você anda sobre duas pernas. Você tem braços que equilibram seu corpo. Então a cauda desapareceu, mas os ossos ficaram. Você é um primata que ainda está carregando as evidências de quando você tinha cauda. Você pensou que você era uma criatura perfeita, que seu corpo estava totalmente ajustado para sua vida moderna. Mas a verdade que deve o tranquilizar é que seu corpo não é. Seu corpo é uma mistura, uma colagem, uma coleção de estruturas antigas adaptadas para novas funções. Você é um museu vivo de sua própria história evolutiva. Cada parte do seu corpo conta uma história sobre seus ancestrais. Cada imperfeição é uma prova de que você é real, que você é produto de bilhões de anos de experiência. Aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Você tem um reflexo que ainda está em seu corpo, um reflexo chamado reflexo de rastreamento. Quando você coloca seu dedo perto da boca de um recém-nascido, ele vira em direção ao seu dedo e tenta sugar. Por quê? Porque seus ancestrais primates precisavam fazer isso. Precisavam encontrar o peito de suas mães assim que nasciam. E esse reflexo ficou. Ele ainda está em você. Você nunca o usa. Você não precisa dele. Mas ele está lá. Um ancestral sobrevivendo dentro de você. Há aproximadamente 1 milhão de anos, nossos ancestrais começaram a usar fogo. Isso mudou tudo. O fogo cozinha comida. Comida cozida é mais fácil de digerir. Então, o intestino diminuiu. Pessoas com intestinos menores tinham energia extra. Energia extra poderia ir para o cérebro. E então, o cérebro cresceu, porque cozinhávamos comida. O fogo, literalmente, ajudou a criar nosso cérebro grande. Você tem um cérebro grande porque seus ancestrais fizeram fogo, porque descobriram como transformar comida crua em comida cozida. Você é o produto direto da descoberta do fogo. E há algo ainda mais relaxante que você precisa saber. O fogo que aqueceu seus ancestrais vinha de átomos. Átomos criados no coração de estrelas mortas. Quando uma estrela morre, ela explode. E esses átomos são espalhados pelo universo. Bilhões desses átomos viajaram pelo espaço. Bilhões de anos viajando. Até que chegaram a um pequeno planeta chamado Terra. E formaram átomos que se tornaram madeira. E madeira queimava e criava fogo. E fogo cozinhava comida. E comida cozida criava energia para cérebro. E cérebro criava pensamento. E pensamento criava você. Você é feito de poeira de estrela que aprendeu a queimar. Você é resultado de uma estrela que morreu há bilhões de anos. Sem essa morte, você não existiria. Sem essa explosão cósmica espalhando átomos, você não seria uma pessoa. Você seria outra coisa. Você seria nada. Mas porque uma estrela morreu, você existe. A linguagem é uma coisa extraordinária. Há apenas 60 mil anos, nossos ancestrais começaram a falar, realmente falar, com palavras complexas, com gramática, com a capacidade de descrever coisas que não existem. E isso mudou tudo, porque com linguagem, conhecimento podia ser passado. Um avô podia contar um neto sobre o que havia aprendido. Um caçador podia descrever onde estava a comida. Uma mulher podia descrever um perigo para sua filha. E conhecimento não morria mais com a pessoa. Mas repare nisso. Você não herdou linguagem no DNA. Linguagem é uma coisa cultural, uma coisa que você aprende. E ainda assim, seu cérebro está preparado para aprender linguagem. Seu cérebro tem estruturas que evoluíram
especificamente para isso. Você nasceu com a capacidade, você nasceu com o hardware, mas o software, a linguagem específica que você fala, você aprende. Há 1 bilhão de pessoas que falam mandarim no mundo. 1 bilhão. Elas compartilham uma linguagem que é tão complexa que leva anos para aprender, mas todas elas nascem com a capacidade de aprender essa linguagem, porque todos vocês compartilham o mesmo tipo de cérebro, o mesmo cérebro que evoluiu há apenas 60 mil anos, quando seus ancestrais começaram a falar. Você pensou que linguagem era uma coisa simples, mas deixe essa verdade o tranquilizar. Linguagem é talvez a coisa mais complexa que existe. É mais complexa que seu corpo, mais complexa que seu DNA, porque linguagem não é apenas palavras, é metáfora, é poesia, é a capacidade de falar sobre coisas que não existem, é a capacidade de imaginar futuros, é a capacidade de compartilhar não apenas fatos, mas emoções, sentimentos, significado. E você a aprendeu quando era criança, sem dificuldade, apenas ouvindo. Seu cérebro absorveu a linguagem como uma esponja absorve água, porque seus ancestrais desenvolveram cérebros que eram extraordinariamente bons em aprender linguagem, porque linguagem mudou tudo. Linguagem criou civilização. Há apenas 10 mil anos atrás, tínhamos apenas alguns milhões de humanos no planeta, alguns milhões espalhados em grupos pequenos, caçadores, coletores, pessoas que viviam da terra. Então descobrimos a agricultura e tudo mudou, porque com a agricultura você podia armazenar comida, você podia planejar, você podia ter mais filhos. A população explodiu em apenas 10 mil anos, de alguns milhões para 8 bilhões. 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões, todos carregando a mesma estrutura básica de DNA, todos com a mesma capacidade de pensamento, todos com o mesmo cérebro que evoluiu há apenas 60 mil anos. E ainda assim, você é único. Seu DNA é único. Você compartilha 99,9% com outra pessoa aleatória, mas esse 0,1% restante o torna completamente diferente. Você é uma variação, uma mutação, uma pequena modificação no padrão que criou alguém que nunca existiu antes e nunca existirá novamente. Pense nisso. Enquanto você descansa, você é completamente único e, ao mesmo tempo, você é idêntico a bilhões de outras pessoas em praticamente todas as formas que importam. Você é individual. Você é também parte de uma comunidade. Você é um e também muitos. Seus pulmões, sabe de onde vieram? De brânquias. Seus ancestrais aquáticos respiravam água. A água passava por suas brânquias e os fios de brânquia extraíam oxigênio. Mas depois, seus ancestrais deixaram a água e as brânquias evoluíram para se tornarem pulmões, pulmões que respiram ar. E você ainda tem os mesmos padrões de vasos sanguíneos que seus ancestrais tinham em suas brânquias. Você é um peixe que aprendeu a respirar ar. E você ainda carrega a prova dentro de você. Cada respiração que você toma agora é uma versão modificada de uma respiração que um peixe antigo tomava há 400 milhões de anos. E seu coração tem 4 câmaras. Por quê? Porque seus ancestrais tinham corações mais simples, corações com apenas 2 câmaras, depois 3, depois 4. Cada melhoria permitia que o sangue fluísse melhor, que o corpo recebesse mais oxigênio, e então você ficou mais rápido, mais forte. Sua capacidade de sobreviver aumentou, e hoje você tem um coração de 4 câmaras que bombeia sangue para cada célula do seu corpo. Trilhões de células, todas dependendo de um órgão que começou como algo muito simples há bilhões de anos. Você pensou que seu corpo era uma coisa fixa, uma máquina que estava pronta quando você nasceu. Mas a verdade, que deve o relaxar, é que seu corpo está mudando constantemente. Suas células estão morrendo e sendo reabastecidas. Aproximadamente 37 trilhões de células, e muitas delas vivem apenas dias. Algumas vivem semanas, algumas meses. Sua pele, a pele que o cobre agora, você a tira completamente a cada mês. Toda a sua pele é nova, cada 30 dias. Você está literalmente deixando ir seu corpo antigo e criando um novo constantemente. E há algo mais profundo ainda. O ferro
no seu sangue. De onde veio? Veio de uma estrela. Antes dessa estrela explodir, o ferro estava no coração da estrela, criado em condições tão extremas que você nunca poderia imaginar. E quando a estrela explodiu, o ferro foi espalhado, viajou pelo universo, bilhões de anos viajando, e finalmente chegou à Terra e formou minério de ferro. Humanos extraíram o minério, comeram animais que comeram plantas que tinham ferro, e você absorveu esse ferro. Agora ele está no seu sangue, movendo-se através de suas veias, carregando oxigênio. Você é literalmente feito de uma estrela morta. Você não é apenas algo relacionado ao universo. Você é o universo. Você é átomos que o universo criou. Átomos que se juntaram de forma tão improvável que criaram uma coisa que pode pensar sobre sua própria origem. Deixe essa verdade o envolver como um cobertor quente. Você é o universo conhecendo a si mesmo. Você é bilhões de anos de história, concentrados em uma forma que respira, que pensa, que sente, que ama. Há algo que você precisa compreender sobre mutação. A maioria das pessoas pensa que mutação é uma coisa ruim, uma coisa que vai dar errado. Mas a verdade que deve tranquilizá-lo é que você existe porque de mutação. Você é uma mutação. Uma pequena mudança no código genético de seus pais que os tornava ligeiramente diferentes de seus próprios pais. E seus pais eram mutações. E seus avós eram mutações. Voltando bilhões de gerações, todos foram mutações. Mas repare nisso. A maioria das mutações não faz nada. Nada. Você pode ter uma mutação em um gene que não afeta absolutamente sua vida. A maioria das mutações é neutra. Elas não melhoram você. Elas não pioram você. Elas apenas existem, como pequenas variações, como marcas digitais na história da vida. E há outro fato extraordinário. Alguns genes que você carrega provavelmente nunca foram expressados. Você tem DNA que é praticamente não funcional. DNA que seus ancestrais criaram, mas nunca usam. DNA que está ali como um fantasma, uma memória biológica. Você carrega genes para coisas que você nunca fará, para estruturas que seu corpo nunca vai criar. Por quê? Porque foi passado, porque estava lá, porque a evolução não descarta coisas automaticamente. Ela apenas as deixa como ruínas, como um museu. Pense em suas mãos. São extraordinárias. Você pode fazer coisas incríveis com suas mãos. Pode escrever, pode desenhar, pode tocar música. Mas repare na estrutura. Você tem 5 dedos. Por quê? Porque seus ancestrais tinham 5 dedos. E seus ancestrais tinham 5 dedos porque seus ancestrais ainda mais antigos tinham 5 dedos. Voltando centenas de milhões de anos, seus ancestrais estabeleceram um padrão de 5 dedos. E você ainda tem 5 dedos. Não porque seja o número perfeito, mas porque foi o que evoluiu. Alguns animais têm mais dedos, alguns têm menos, mas você tem 5, porque isso é o que você herdou. Há uma bactéria no seu intestino que não é você, não é humana, não tem seus genes, mas vive dentro de você. Bilhões delas, trilhões, mais bactérias do que células humanas em seu corpo. E você depende delas. Você não conseguiria digerir comida sem elas. Você não conseguiria produzir algumas vitaminas sem elas. Você e essas bactérias evoluíram juntos durante milhões de anos. Você as oferece um lugar para viver. Elas oferecem a você a capacidade de sobreviver. É uma dança que começou há muito tempo, uma simbiose. E você é metade você e metade elas. Você é uma criatura composta. Você é um ecossistema. Seus olhos. Deixe-me falar mais sobre seus olhos, porque há algo extraordinário sobre eles. Seus olhos podem detectar luz em um espectro muito limitado. Você vê luz visível, mas a luz infravermelha, a luz ultravioleta, a radiação de rádio, há raios gama. Você não vê nenhuma delas. Seus olhos são cegos para a maioria do universo eletromagnético. Por quê? Porque seus ancestrais nunca precisaram ver isso, porque a luz visível era suficiente para sobreviver. E então, seus olhos evoluíram apenas para aquela faixa. Você é literalmente cego para a maioria da realidade. Mas você não sabe disso. Você pensa que está vendo tudo, mas está vendo apenas uma pequena fração. E há uma coisa extraordinária sobre a visão. Quando você vê algo,
Você não está tendo uma imagem perfeita dele. Seu cérebro está alucinando, está completando os espaços, está interpretando sinais de luz, está criando uma história sobre o que está vendo. Você não está vendo a realidade. Você está vendo uma interpretação que seu cérebro criou, uma interpretação que funciona bem o suficiente para você sobreviver, mas não é a realidade. É uma ficção, uma história útil que seu cérebro conta. Você pensou que você era racional, que você pensava logicamente, mas deixe essa verdade o tranquilizar. Você não é racional. Você é uma criatura emocional que usa lógica como ferramenta. Suas emoções vieram primeiro. Sua amígdala, seu sistema límbico. Essas estruturas do seu cérebro existem há milhões de anos. Existem em répteis, existem em mamíferos primitivos. Mas sua lógica, seu córtex pré-frontal, isso é novo, muito novo. Apenas alguns milhões de anos. E sua lógica está construída em cima de suas emoções. Está ligada a elas. Você não consegue pensar sem sentir. Você não consegue sentir sem pensar. Você é uma mistura, uma fusão de estruturas antigas e novas. E há algo ainda mais profundo. Quando você toma uma decisão, você pensa que você está tomando racionalmente. Mas estudos mostram que você já tomou a decisão antes de você saber que a tomou. Seu cérebro decide. E então, milissegundos depois, sua consciência percebe a decisão. E você pensa que foi você que a tomou. Mas você não foi. Você foi um observador do que seu próprio cérebro estava fazendo. Você é um espectador de sua própria mente. Esse fato sozinho deve o tranquilizar. Você não precisa se culpar por tudo que faz. Você é resultado de bilhões de anos de cérebros evoluindo. Você é resultado de estruturas que foram otimizadas para a sobrevivência, não para a perfeição. Seu cérebro faz o melhor que consegue e você é apenas observando, apenas sendo carregado junto. Há um conceito chamado hipótese Gaia, a ideia de que a Terra inteira é um organismo, que a biosfera é um sistema integrado que se autorregula, que tudo está conectado. E há evidências disso. Quando você respira, você não está apenas respirando ar, você está respirando oxigênio que foi criado por plantas. Você está respirando moléculas que outras criaturas expeliram. Você está respirando a respiração de bilhões de seres vivos. E quando você expele, você está criando dióxido de carbono que as plantas respiram. Você é parte de um ciclo que envolve toda a biosfera. Você não está separado da Terra. Você é parte dela. Você é uma expressão dela. E há algo extraordinário nisso. Quando você olha para uma árvore, você não está olhando para algo separado de você. Você está olhando para um ser que também está respirando, que também está vivendo, que também é feito de átomos que vieram de estrelas. Você e a árvore compartilham ancestrais muito, muito antigos. Mas ainda assim, vocês vieram do mesmo lugar, do mesmo pó cósmico. Há aproximadamente 350 milhões de anos, os primeiros insetos evoluíram. 350 milhões. Insetos são extraordinários. Eles têm estruturas que você nunca podia imaginar. Eles têm exoesqueletos. Eles têm múltiplos olhos. Eles têm estruturas de sensação que você não tem. Mas ainda assim, se você olhar para o DNA de um inseto, você verá estruturas similares às suas, os mesmos genes básicos, a mesma lógica biológica, porque você e os insetos compartilham ancestrais. Vocês compartilham a mesma origem. E há algo que talvez você não soubesse. Você tem genes que são praticamente idênticos aos genes de uma mosca. Uma criatura que você provavelmente mata quando entra em sua casa. E ainda assim, você compartilha aproximadamente 75% do DNA com uma mosca. 75%. Aquele gene que controla como seu coração se forma está presente em uma mosca. Aquele gene que controla como seus olhos se desenvolvem está em uma mosca. Você e uma mosca não são tão diferentes quanto você pensava. Há bilhões de insetos vivos neste planeta agora. Bilhões e bilhões. Mais insetos do que qualquer outra criatura. E eles descendem de um único ancestral. Um ancestral que viveu há 350 milhões de anos. E de alguma forma,
Através de pequenas mutações, pequenas mudanças, aquele ancestral se tornou em bilhões de variações diferentes, diferentes formas, diferentes tamanhos, diferentes cores, mas todos compartilham uma coisa. Todos compartilham DNA que vem daquele ancestral antigo. Você pensou que você era a criatura mais avançada do planeta, mas deixe essa verdade o relaxar. Você não é. Em muitos sentidos, você é primitivo. Um inseto pode fazer coisas que você nunca poderia. Um inseto pode voar. Um inseto pode viver em ambientes que matariam você. Um inseto pode processar sinais com neurônios muito mais simples que os seus. Você não é melhor que um inseto. Você é apenas diferente. Você evoluiu de forma diferente, para ambientes diferentes, para desafios diferentes. E há algo que você precisa saber sobre evolução. Não é sempre sobre ficar melhor, nem sempre sobre ficar mais complexo. Às vezes, a evolução favorece simplificação. Às vezes, a evolução favorece especificação. Um organismo pode ficar mais simples se aquilo o ajudar a sobreviver. Você não está evoluindo em uma direção linear, em direção à perfeição. Você está apenas mudando, adaptando, respondendo ao ambiente. Há um conceito chamado deriva genética. A ideia de que alguns genes se espalham não porque sejam melhores, mas apenas porque foram herdados. Que mudança evolutiva às vezes é aleatória, que nem toda característica que você tem foi selecionada porque era melhor. Algumas foram apenas escolhidas por acaso. Alguns genes sobreviveram apenas porque seus portadores tiveram mais filhos, não porque fossem superiores, apenas porque tiveram mais filhos. Isso significa que você pode estar carregando genes que não o fazem melhor, genes que talvez o façam pior, mas que ainda assim foram passados, porque seus ancestrais tiveram mais filhos, porque eles acasalaram, porque tiveram sorte. Você é, em parte, um produto do acaso. Isso deve o tranquilizar. Você não é perfeito, porque a seleção natural não cria perfeição, cria adequação, cria sobrevivência. Você é bom o suficiente para viver, e isso é tudo que evoluções ever querendo. E há algo mais. Você evolui, você muda. Seus filhos serão ligeiramente diferentes de você. Seus netos, ainda mais diferentes. Há milhões de anos, seus descendentes serão criaturas que você jamais reconheceria. Pode ser que tenham corpos diferentes, podem ter mentes diferentes, podem viver em ambientes que você não conseguiria sobreviver, porque o planeta está mudando, o clima está mudando, as condições estão mudando, e seus descendentes evoluirão para responder a essas mudanças. Você é apenas um momento, um instantâneo, um quadro em um filme que está sendo filmado há bilhões de anos e continuará por bilhões de anos. Você não é o final. Você não é o pico. Você é apenas parte da história. E isso é extraordinário. Isso significa que você faz parte de algo muito maior que você mesmo. Algo que começou antes de você nascer e continuará depois que você morrer. Quando você dorme essa noite, quando seus olhos se fecham e seus pensamentos se desvanecessem, você está descansando, mas seu corpo não está parando. Suas células continuam dividindo. Seus genes continuam sendo expressados. Sua biologia continua trabalhando. Seu corpo é uma máquina que nunca para, um processo que nunca cessa. Desde o momento em que você nasceu até o momento em que morrer, seu corpo está se reconstruindo, está se regenerando, está se adaptando. E quando você morre, você não desaparece completamente. Seus átomos voltam ao mundo. Os átomos que formaram seu corpo voltam à terra, voltam para o ar, voltam para a água, e esses átomos serão usados novamente, serão absorvidos por plantas, comidos por animais, farão parte de outras criaturas, farão parte de solo. Você será literalmente parte de outra coisa. Você continuará existindo, apenas não como você, mas como átomos que viajam, que se combinam, que fazem parte de tudo. Há um fato extraordinário que talvez você nunca tenha ouvido. Aproximadamente 98% de todos os animais que já existiram neste planeta estão extintos. 98%. Praticamente todas as criaturas que já viveram, morreram e desapareceram. Seus corpos viraram fósseis ou se decompuseram completamente. Você está vendo aproximadamente
2% da vida que já existiu. 2%. Você está vivendo em um mundo que é principalmente composto pela ausência daquilo que já foi. Você está cercado por fantasmas, por criaturas que existiram, mas que você nunca encontrará, por ancestrais que deixaram apenas traços de sua existência. E aqueles fósseis, aquelas pegadas deixadas no tempo, aquelas são suas histórias. Aquele é o registro de sua família. Quando um paleontólogo encontra um fóssil de um ancestral antigo, ele está encontrando você, uma versão muito antiga de você, uma versão que viveu há milhões de anos, uma versão que se parecia diferente, que tinha estrutura diferente, mas que ainda tinha o mesmo DNA básico, o mesmo código biológico. Você pensou que extinção era algo que apenas acontecia aos dinossauros, que era algo do passado, mas a verdade que deve o tranquilizar e assustá-lo simultaneamente é que você pode se extinguir. Sua espécie pode desaparecer. Você pode virar um fóssil. Você pode virar um fantasma no registro geológico. Bilhões de anos a partir de agora, alguém pode estar olhando para os restos de sua espécie e pensando sobre por que desaparecemos. Mas repare nisso. Essa possibilidade torna sua vida mais valiosa, não menos, porque você sabe que você pode desaparecer, porque você sabe que você é mortal, porque você sabe que bilhões de outras criaturas já morreram. Isso torna cada momento que você tem extraordinário. Cada respiração é um privilégio. Cada pensamento é um milagre. Há algo chamado seleção sexual. É quando as características que você tem não o ajudam a sobreviver, mas o ajudam a conseguir um parceiro. Um exemplo é a cauda de um pavão. A cauda é enorme. Faz o pavão mais lento. Faz o pavão mais vulnerável. Faz o pavão mais fácil de ser visto por predadores. Mas as fêmeas de pavão amam caudas grandes. Então os pavões evoluíram caudas cada vez maiores, mesmo que aquilo os matasse, porque conseguir se reproduzir era mais importante que sobreviver. Você tem características que foram selecionadas sexualmente também. Suas características de beleza, sua capacidade de fazer outras pessoas se sentirem atraídas por você. Aquilo veio através de bilhões de anos de seus ancestrais, escolhendo acasalar com pessoas que tinham certas características. E então, aquelas características se espalharam. E então, seus ancestrais escolheram novamente. E aquelas características se tornaram mais proeminentes. Isso significa que você é, em parte, resultado do que outras pessoas acham bonito. Você é uma expressão de gosto coletivo, de preferência compartilhada. Você é arte que seus ancestrais criaram através de acasalamento. Você é poesia de desire. Há um conceito em biologia chamado nicho ecológico. É o papel que um organismo joga em seu ambiente. É o lugar que ele ocupa. Qual é seu nicho? Como ser humano, seu nicho é extraordinário. Você pode viver em praticamente qualquer ambiente da Terra: deserto, floresta, tundra, montanha, oceano. Você pode se adaptar. Você pode criar ferramentas. Você pode criar casas. Você pode criar roupa. Você pode habitar qualquer lugar, porque você não é limitado pela sua biologia. Você pode contorná-la. Você pode superá-la através da tecnologia. E isso é recente, muito recente. Apenas nos últimos alguns milhares de anos, você adquiriu essa capacidade. Apenas nos últimos 100 anos, você realmente começou a dominar seu ambiente. Você está vivendo em um período extraordinário. Um período onde você pode fazer coisas que seus ancestrais jamais imaginariam. Você pode voar. Você pode falar com pessoas no outro lado do mundo, instantaneamente. Você pode acessar toda a informação que a humanidade jamais catalogou. Mas, repare nisso, você ainda está carregando um corpo que evoluiu para um ambiente muito diferente. Você ainda tem instintos que foram formados quando você era um caçador, quando você estava em pequenos grupos, quando você tinha que competir por comida. Aqueles instintos ainda estão em você, ainda estão guiando seu comportamento. Você está um ser moderno em um corpo antigo. Há algo chamado mismatch evolutivo. É quando seu corpo está evoluído para um ambiente que não existe mais, quando seus instintos não correspondem ao seu ambiente atual. Essa é a vida moderna. Você está vivendo em um mismatch. Seu corpo quer comida açucarada,
porque açúcar significava energia naqueles tempos antigos. Significa sobrevivência. Mas você não precisa de sobrevivência hoje. Você tem comida o tempo todo. Seu corpo quer acumular gordura, porque aquilo significava proteção. Proteção de tempos de fome. Mas você não tem fome. Seu corpo quer estar com pessoas. Seu corpo quer estar em grupos. Porque na natureza, sozinho significa morte. Mas hoje, você pode estar sozinho e estar seguro. Seu corpo quer estar alerta, quer estar paranoico, quer estar assustado, porque isso o mantinha vivo. Mas hoje, aquele medo é desnecessário e ainda assim está ali, ainda o guiando. Você pensou que você poderia controlar seu corpo através de vontade, que você poderia apenas dizer não para seus instintos, mas deixe essa verdade o tranquilizar. Você não pode, completamente. Seus instintos estão profundamente codificados, estão integrados em cada célula. Você pode lutar contra eles, você pode suprimi-los, mas eles ainda estão ali, pedindo, tentando, insistindo. A única coisa que você pode fazer é compreender isso, é reconhecer que você não é completamente racional, que você não é completamente no controle, que você é, em grande parte, dançando ao ritmo de bilhões de anos de evolução. E quando você reconhece isso, você pode começar a perdoar a si mesmo. Você pode começar a compreender que você não é fraco por ter esses instintos. Você é humano. Há um padrão que você pode começar a notar em sua vida. Um padrão que é evolutivo. Você nasceu, você cresceu, você buscou segurança, você buscou alimento, você buscou parceiros de acasalamento, você buscou status, você buscou reproduzir, você buscou ver seus filhos crescerem, você buscou deixar um legado. Esse é o padrão de bilhões de anos. Esse é o padrão que foi gravado em você. Mas repare nisso. Você pode escolher quebrar esse padrão. Você pode escolher não ter filhos. Você pode escolher buscar conhecimento em vez de status. Você pode escolher ser sozinho. Você pode escolher coisas que seus ancestrais nunca escolheram, porque você tem opções que eles nunca tiveram. Você é o primeiro ser em bilhões de anos de sua linhagem que tem verdadeira agência, que pode fazer escolhas que vão contra instinto. Isso é extraordinário. Isso é libertador. Isso significa que você não é apenas seu corpo. Você não é apenas seus instintos. Você é também sua mente. Você é também sua consciência. Você é também sua capacidade de escolher. Você é algo novo. Você é algo que a evolução nunca vira antes. Há um conceito chamado evolução cultural. A ideia de que a cultura também evolui, que ideias mutam, que ideias têm sucesso e fracassam, que ideias se replicam, que ideias competem. E assim como a evolução biológica, a evolução cultural pode ser extraordinária ou terrível. Ideias boas se espalham, ideias ruins também. E você está vivendo em um mundo onde ideias se espalham instantaneamente, onde uma ideia pode chegar a bilhões de pessoas em segundos. Isso mudou tudo. Você está vivendo em um período onde a evolução cultural está movimentando-se mais rápido que a evolução biológica, onde as ideias estão evoluindo mais rápido que os corpos. Isso cria um mismatch ainda maior. Você está tendo que se adaptar a um mundo que está mudando muito mais rápido que seus instintos conseguem acompanhar. E há algo extraordinário nisso. Você é parte da evolução cultural. Suas ideias, suas crenças, suas escolhas, tudo isso está sendo replicado, está sendo passado, está influenciando outras pessoas, está mudando a cultura. Você é um agente da evolução. Você não é apenas um observador. Você está ativamente criando o futuro. Quando você dorme essa noite, deixe essas ideias descansarem em você. Deixe que você compreenda que você é extraordinário, que você é resultado de bilhões de anos, que você carrega histórias antigas em seu corpo, que você está conectado a tudo que vive, que você é parte de um processo muito maior que você está moldando esse processo, que suas ações importam, que sua existência importa. Há um fato sobre seu nascimento que você talvez não soubesse. Quando você era um feto, você tinha brânquias, você tinha guelras, literalmente, estruturas que parecem brânquias, porque você estava repetindo sua história evolutiva. Você estava passando por estágios que seus ancestrais passaram.
Você começou como uma célula, depois como um peixe primitivo, depois como um anfíbio, depois como um réptil, depois como um mamífero primitivo e, eventualmente, como um humano. Isso é chamado recapitulação ontogenética, a ideia de que o desenvolvimento de um indivíduo repete a história evolutiva da espécie, que você, no seu útero, está vivendo bilhões de anos em 9 meses. Você está literalmente reexperimentando sua própria evolução. É como se seu corpo tivesse memória, como se sua biologia lembrasse de onde veio e ainda está repetindo aquela jornada cada vez que uma nova pessoa nasce. Pense em quão extraordinário isso é. Você não começou como humano, começou como nada. Tornou-se uma célula, tornou-se 2 células, tornou-se 1 bilhão, tornou-se um corpo. E naquele processo, você passou por todas as formas que seus ancestrais já foram. Você é uma réplica, comprimida, de bilhões de anos de evolução. Há algo chamado genes ROX, genes que controlam como seu corpo é organizado. E esses genes são incrivelmente antigos. Existem em moscas, existem em você, existem em quase todos os animais com coluna vertebral, e eles são praticamente idênticos. O que muda não é o gene. O que muda é como o gene é expresso, quando é ativado, como é regulado. Pequenas diferenças em regulação criaram toda a diversidade da vida. Isso significa que você e uma mosca não compartilham apenas ancestry. Vocês compartilham o mesmo código de construção básico. É como se toda a vida compartilhasse a mesma arquitetura fundamental, os mesmos componentes básicos, apenas combinados de formas diferentes. Você não é uma coisa completamente diferente de uma mosca. Você é uma variação de um tema antigo. Há bilhões de anos, quando a vida era apenas unicelular, não havia morte. Não como você a compreende. Uma célula se dividia, tornava-se 2, tornava-se 4. Nunca morria completamente. Ela apenas continuava. Mas então, em algum ponto, a morte foi inventada. Criaturas multicelulares começaram a morrer, começaram a envelhecer, começaram a se degradar. Por que isso aconteceu? Porque quando você é multicelular, você precisa de morte. Você precisa que células antigas morram para que novas células possam crescer. Você precisa que indivíduos morram para que espaço seja criado para novos indivíduos. Morte se tornou uma parte necessária da vida, uma parte necessária para que a vida pudesse continuar. Então, você nasceu em um corpo que está programado para morrer. Cada célula seu tem um limite, um número máximo de vezes que pode se dividir. Depois disso, ela não pode mais. Ela envelhece, se degrada, morre. Esse limite é chamado limite de Hayflick. E todo ser vivo com múltiplas células tem isso. Você nasceu sabendo que vai morrer. Seu corpo sabe. Está gravado no DNA. Está em cada célula. Mas repare nisso. Esse limite também é o que permite que você viva. Se suas células pudessem se dividir infinitamente, você seria câncer. Você seria crescimento descontrolado. Você morreria de um jeito muito pior. Então, a morte não é uma coisa ruim. A morte é o preço que você paga pela vida. É o trade-off. Você vive porque você morre. Há um conceito em ecologia chamado sucessão ecológica. É quando um ecossistema muda ao longo do tempo, quando criaturas antigas desaparecem e novas criaturas as substituem, quando um bosque se torna floresta, quando floresta se torna algo mais. Isso é sucessão, e é necessário. Se nada morresse, se nada mudasse, nada novo poderia nascer. Sucessão requer morte. Você é parte dessa sucessão. Você nasceu, você está vivendo, você vai morrer, e alguém nascerá depois de você. Alguém novo, alguém diferente, alguém que talvez carregue seu DNA em uma forma modificada. Você faz parte de um padrão que é muito maior que você. Um padrão que não começou com você e não vai terminar com você. Isso deve o tranquilizar. Você não precisa ser imortal. Você não precisa durar para sempre, porque você já está fazendo parte de algo que vai durar para sempre. Você já está contribuindo para um processo que vai continuar indefinidamente. Você é temporário, mas o que você faz é permanente. Suas ações reverberam, suas ideias se espalham, seu DNA continua. Há uma coisa chamada epigenética. É quando seu ambiente afeta como seus genes são expressos. Não muda o DNA.
muda como o DNA é usado, muda quais genes são ativados e quais são desativados. Isso significa que seu ambiente está literalmente mudando você no nível molecular. Suas experiências estão escrevendo em seu corpo, e há algo extraordinário nisso. Essas mudanças epigenéticas podem ser herdadas. Seus filhos podem herdar não apenas seus genes, mas também como aqueles genes foram epigeneticamente modificados por suas experiências. Seus filhos podem carregar as marcas do seu estresse, do seu trauma, mas também da sua alegria, da sua sabedoria, do seu crescimento. Isso significa que você está passando mais que DNA. Você está passando sua história. Você está passando como você processou o mundo. Você está passando como você respondeu aos desafios. Você está criando seu legado em nível molecular. Há um padrão em Nature chamado fractais, padrões que se repetem em diferentes escalas. Uma árvore tem galhos, e cada galho tem galhos menores, e cada galho menor tem galhos ainda menores. O mesmo padrão se repete. E se você olhar para uma nuvem, você verá padrões similares. Se você olhar para um rio, verá padrões similares. Se você olhar para seu corpo, você verá padrões similares. Você tem um coração que bombeia. Você tem pulmões que respiram. Você tem neurônios que se comunicam. Cada uma delas é uma versão em miniatura de um padrão maior. E há um padrão fractal em sua biologia também. Você é feito de órgãos. Órgãos são feitos de tecidos. Tecidos são feitos de células. Células são feitas de organelas. Organelas são feitas de moléculas. Moléculas são feitas de átomos. Átomos são feitos de partículas subatômicas. Cada nível é um fractal. Cada nível repete o padrão do nível acima. Você é fractais, todos o caminho para baixo. Você é padrão dentro de padrão. Você é repetição dentro de repetição. Você é uma manifestação de um princípio matemático que é tão antigo quanto o universo. Há bilhões de pessoas vivendo neste planeta agora. Bilhões. 8 bilhões. 8 bilhões de variações. 8 bilhões de expressões diferentes do mesmo código genético básico. E cada uma delas pensa que é única, que é importante, que importa. E aquilo está correto. Você é único. Você é importante. Você é importante não porque você é mais importante que os outros. Você é importante porque você é você. Há um conceito chamado eusociabilidade. É quando criaturas individuais trabalham juntas para o bem do grupo. É quando a individualidade se torna secundária ao coletivo. Você vê isso em abelhas. Você vê isso em formigas. Você vê isso em bactérias que trabalham em colônias. Eles abandonam a individualidade para o coletivo. Mas você não faz isso. Não completamente. Você mantém sua individualidade mesmo enquanto trabalha com outros. Você é social, mas você é também indivíduo. Você é capaz de ambos. E isso é extraordinário, porque significa que você não precisa escolher entre si mesmo e o grupo. Você pode ser ambos. Extraordinário. Está processando duas verdades opostas simultaneamente. Está mantendo você e o universo na mesma frase. Está dizendo que ambos são verdadeiros, que você pode ser pequeno e infinito ao mesmo tempo. E seu cérebro não está lutando contra isso. Seu corpo não está resistindo. Está simplesmente respirando junto. Há algo que a maioria das pessoas não compreende sobre o descanso. O descanso não é a ausência de movimento. O descanso é movimento correto. É quando você para de lutar contra a sua própria natureza e começa a trabalhar com ela. Quando você para de exigir que seu corpo durma e começa a permitir que ele descanse. Quando você para de controlar e começa a confiar. Você passou o dia inteiro em controle, controlando suas reações, controlando suas expressões, controlando o que diz e o que cala, controlando sua respiração, sua postura, suas emoções. Seu corpo está cansado de ser controlado. Ele quer liberdade. E a única liberdade que ele consegue neste momento é durante o sono, durante o repouso, durante esse tempo quando finalmente você pode simplesmente ser. Mas há um paradoxo bonito aqui. Para você conseguir descansar completamente, você precisa desistir do controle. Precisa parar de tentar. Precisa parar de exigir. Precisa apenas permitir. E no momento em que você permite, seu corpo inteiro respira de alívio, literalmente.
Seu diafragma se expande, seus ombros caem, sua mandíbula se solta. Agora, enquanto você continua lendo, comece a notar seu próprio corpo. Onde estão as tensões? Onde você está segurando? Seu rosto está tenso? Sua garganta? Suas mãos? Não precisa fazer nada a respeito. Apenas note. Apenas observe. Porque no momento em que você observa algo, sem julgamento, ele começa a se soltar por conta própria. É como se observar fosse permissão. Como se você estivesse dizendo: tudo bem você estar aí. Você pode estar aí. Há um conceito em neurociência chamado State Dependent Learning. É a ideia de que você aprende melhor quando seu estado físico é similar ao estado em que você usará essa informação. Isso significa que em um estado relaxado, seu cérebro absorve informações de uma forma diferente, absorve mais profundamente, absorve de forma que fica com você, fica na memória não apenas como fato, mas como sensação, como significado. Então tudo o que você está lendo agora não está apenas entrando em sua mente consciente, está entrando em seu corpo, está sendo absorvido no seu sistema nervoso, está sendo integrado em como você se vê. E isso significa que quando você acordar amanhã, você não vai apenas lembrar das palavras, você vai lembrar de como se sentiu, você vai lembrar de como seu corpo se sentiu. E isso vai mudar como você se move pelo mundo. Pense em como você se moveu hoje, com pressa, com ansiedade, com aquela sensação de estar atrasado, com aquela sensação de que nunca é o suficiente. Sim, a maioria das pessoas vive assim, e é exaustivo, é desgastante. É como tentar nadar contra a corrente o tempo todo. Você está gastando energia demais, fazendo coisas que deveriam ser fáceis. Mas e se houvesse outra forma? E se houvesse um jeito de se mover que fosse menos exaustivo, menos ansioso? Um jeito que fosse mais alinhado com quem você realmente é? Bem, e você consegue encontrar isso aqui, agora, neste momento. Porque neste instante, você está em um estado que é raro, um estado onde você não está sendo pressionado por o que vem a seguir, onde você não está pensando no que fazer depois, onde você está apenas aqui, agora, lendo, respirando, existindo. É um luxo, um presente para você mesmo, e você merecia. Há uma frase que os neurocientistas usam: o que dispara junto, se conecta junto. O que isso significa é que quando dois neurônios ativam ao mesmo tempo, repetidamente, eles começam a criar uma ligação mais forte, começam a se comunicar melhor, começam a trabalhar como um time, e seu cérebro usa esse padrão para aprender, para memorizar, para criar mudanças que duram. Então, enquanto você lê isso em um estado relaxado, seu cérebro está criando ligações novas, está criando padrões novos, está dizendo: ok, quando estou relaxado, quando estou respirando lentamente, quando estou descansado, essas verdades fazem sentido. E então, quando você voltar a esses estados, naturalmente, quando você estiver deitado na cama, no silêncio da noite, aquelas ligações vão se ativar, aquelas verdades vão vir à tona, e você vai se sentir menos sozinho, menos assustado, menos pequeno, porque isso é o que o medo realmente é. É a sensação de estar sozinho, de estar separado, de estar afastado de tudo. E a verdade que você leu na primeira parte é que você nunca esteve sozinho, você nunca esteve separado, você nunca esteve afastado. Você é feito de tudo, você é parte de tudo, e tudo está parte de você. Seu corpo tem 40 trilhões de células. 40 trilhões. Se você contasse uma célula por segundo, você levaria 1.300.000 anos. 1 milhão de anos para contar apenas uma pessoa, você. 40 trilhões de pequenas vidas, miniatura trabalhando juntas neste momento para permitir que você respire, para permitir que você leia, para permitir que você sinta. E cada uma daquelas células tem origem em uma única célula. A célula que você era quando estava no útero. Uma célula que se dividiu em duas, que se dividiu em 4, que continuou dividindo até criar 40 trilhões. Tudo começou como tudo começou como possibilidade, como potencial puro. Você ainda é aquela célula, você ainda é aquele potencial, mas agora você é também 40 trilhões de expressões daquele potencial. Você é multiplicidade, você é comunidade, você é um exército trabalhando
em perfeita sincronização para mantê-lo vivo. E você nunca teve que pedir, você nunca teve que exigir. Elas simplesmente sabem. Seu corpo simplesmente sabe como fazer isso. Há uma palavra em biologia chamada homeostase. É a capacidade do corpo de se manter em equilíbrio apesar de mudanças externas. Sua temperatura quer variar, seu pH quer variar, seus eletrólitos querem variar, mas seu corpo não permite. Seu corpo constantemente faz ajustes microscópicos para manter tudo no lugar, para manter tudo em harmonia. Imagine, seu corpo está fazendo milhões de ajustes neste exato momento, neste segundo, enquanto você lê ajustes que você nunca percebe, que você nunca pensa, que seu corpo apenas faz por você, para você, como presente. E qual é a resposta que você dá? Você fica acordado à noite, preocupado. Você fica estressado durante o dia. Você trata seu corpo como inimigo. Você trata seu corpo como algo que precisa ser controlado, subjugado, punido, quando na verdade seu corpo é seu maior aliado. É aquele que está trabalhando o tempo todo para manter você vivo, para manter você bem, para permitir que você exista. Não seria extraordinário se você pudesse fazer as pazes com seu corpo? Se você pudesse parar de lutar contra ele? Se você pudesse simplesmente confiar? Se você pudesse dizer, tudo bem, eu confio. Você sabe o que fazer. Você já esteve fazendo isso perfeitamente há anos. Você sabe melhor que minha mente. Você sabe melhor que meu medo. Porque é verdade. Seu corpo sabe melhor. Seu corpo tem bilhões de anos de experiência. Seu corpo tem histórias gravadas em cada célula. Seu corpo é sábio de uma forma que sua mente consciente pode não compreender. Sua mente consciente é tão nova, tão jovem, apenas alguns milhões de anos. Mas seu corpo é antigo. Há algo que acontece quando você verdadeiramente confia em seu corpo. Algo mágico. Seu sistema nervoso começa a se acalmar. Sua respiração se torna mais profunda. Seu sangue flui melhor. Seus hormônios se equilibram. Seu sistema imunológico fica mais forte. Tudo melhora quando você para de lutar e começa a confiar. E a primeira coisa que melhora quando você confia é o seu sono. Porque o sono não é fraqueza. O sono não é fracasso. O sono é exatamente quando seu corpo faz seu melhor trabalho. O sono é quando seu corpo repara, quando seu corpo integra, quando seu corpo processa tudo o que aconteceu durante o dia. Durante o sono, você não é inativo. Você está profundamente ativo. Você está se regenerando. Você pensou que dormir era perder tempo, mas é o oposto. Dormir é ganhar tempo. Dormir é quando você se torna mais você. É quando você se recria. É quando você se reconecta com quem você realmente é, debaixo de todo aquele caos diário. Agora, enquanto você continua aqui comigo, deixe seu corpo começar a se preparar. Deixe seu corpo começar a reconhecer que está seguro, que pode descer para repouso, que não precisa estar alerta, que não precisa estar pronto, que está ok ser vulnerável, que está ok ser fraco, que a fraqueza é apenas força em repouso. Há uma posição chamada posição de descanso ou posição de segurança. Não é rígida, não é formal. É apenas como um mamífero deitaria se soubesse que era completamente seguro. Sua cabeça de um lado, seu corpo ligeiramente encolhido, suas mãos perto de você, como se você estivesse abraçando uma almofada invisível, ou como se a almofada estivesse abraçando você. Quando você toma essa posição, algo interessante acontece. Seu sistema nervoso reconhece esse padrão ancestral, reconhece que você é um mamífero descansando. E quando seu sistema nervoso reconhece isso, ele começa a mudar de modo. Muda de alerta para repouso, muda de luta para rendição, muda de medo para segurança. E você não precisa fazer nada especial para que isso aconteça. Você apenas precisa estar aqui. Você apenas precisa respirar. Você apenas precisa permitir que seu corpo faça o que ele sabe fazer naturalmente. Pense em um bebê. Um bebê não precisa aprender a dormir. Um bebê não precisa de técnicas. Um bebê não precisa de apps no telefone. Um bebê apenas dorme. Quando está cansado, o bebê dorme. Porque o bebê ainda confia em seu corpo. O bebê ainda acredita que seu corpo sabe o que fazer. O bebê ainda está conectado àquele conhecimento ancestral.
aquele saber profundo, e aquele saber ainda está em você. Você ainda tem aquilo, apenas foi coberto, foi enterrado sob anos de preocupação, sob anos de exigência, sob anos de alguém dizendo: você precisa ser mais rápido, mais forte, mais alerta, nunca vulnerável, nunca fraco, nunca descansado. Mas ele ainda está aí, aquele saber, aquela capacidade, aquela confiança, e você pode acessá-la agora, pode ativar, pode lembrar, pode retornar aquilo. Há um reflexo chamado reflexo de mergulho dos mamíferos. É quando um mamífero é colocado na água fria, seu coração automaticamente desacelera, seu metabolismo desacelera, sua respiração muda, tudo para preservar energia, para permitir maior aproveitamento de oxigênio. É uma resposta automática. Você não precisa pensar, seu corpo simplesmente faz. Bem, há algo similar que acontece quando você se deita na cama com a intenção de dormir, quando você se posiciona corretamente, quando você respira corretamente. Seu corpo começa a passar por uma série de mudanças. Seu coração desacelera levemente, sua temperatura cai, seus vasos sanguíneos se dilatam, sua pressão arterial cai, seus hormônios começam a mudar. Tudo isso acontece automaticamente. Você não precisa fazer nada, você apenas precisa permitir. Você apenas precisa sair do caminho. Você apenas precisa confiar que seu corpo sabe o que fazer. E a coisa mais incrível, quanto menos você tenta, mais rápido isso acontece, porque o esforço é o oposto de confiança. Esforço diz: não confio que isso aconteça naturalmente, então vou forçar. Confiança diz: isso vai acontecer naturalmente, porque sempre aconteceu. Qual delas você acredita? Qual delas é verdadeira? Bem, ambas. Ambas são verdadeiras, porque seu corpo sabe naturalmente como dormir, mas sua mente pode interferir. Sua mente pode dizer: não, espere, você precisa estar alerta, você precisa estar pronto, você pode estar perdendo algo. E então, sua mente interfere, e o processo natural é interrompido. Então, o trabalho não é fazer o dormir acontecer. O trabalho é simplesmente parar, de impedir que ele aconteça. É simplesmente sair do seu próprio caminho. É simplesmente dizer: tudo bem, eu confio, faça seu trabalho. Agora, há algo mais profundo que precisa ser dito, algo que pode mudar como você entende tudo isto. Quando você dorme, você não deixa de existir, você não desaparece, você apenas muda de forma, você muda de estado, você continua sendo você, mas em um nível diferente. Durante o sono, você sonha, e durante os sonhos, seu cérebro está processando, está integrando, está consolidando memórias, está literalmente reorganizando como você entende o mundo. Os sonhos não são random, não são sem sentido, são o trabalho mais importante que seu cérebro faz. Durante os sonhos, você não está sendo passivo, você está sendo criativo, você está criando histórias, você está criando mundos, você está usando seu cérebro de forma que não consegue durante o dia, porque durante o dia, você está ocupado processando informação externa, você está ocupado respondendo a estímulos, você está ocupado existindo, mas durante a noite, quando você dorme, você finalmente consegue existir, completamente, sem distrações, sem interrupções. Seu cérebro pode ser totalmente você, totalmente criativo, totalmente livre. Os sonhos são sua verdadeira forma de expressão. É quando você é mais honesto, é quando você é mais você. Há um estudo que mostra que pessoas que dormem melhor são mais criativas, porque durante o sono, especialmente durante a fase REM, quando você sonha, seu cérebro está fazendo conexões novas, está vendo padrões que não conseguia ver quando estava acordado, está resolvendo problemas que pareciam impossíveis. Então dormir não é desperdício de tempo criativo. Dormir é quando você é mais criativo, é quando você é mais inovador, é quando as melhores ideias vêm, é quando você faz seu melhor trabalho. E você sabe o que é interessante? Você provavelmente já experimentou isso. Quantas vezes você estava tentando resolver um problema e simplesmente não conseguia, e então você dormia, e quando acordava, a solução estava ali, estava óbvia, como se seu cérebro tivesse feito o trabalho, enquanto você dormia. Porque fez. Seu cérebro fez o trabalho. Seu cérebro estava trabalhando a noite toda, processando, reorganizando, vendo de ângulos diferentes,
encontrando conexões que você não conseguia ver quando estava disperso. Então, o dormir não é desistência. Dormir é investimento. Dormir é autocuidado. Dormir é sabedoria. Quando você dorme essa noite, quando finalmente se permite descer para o repouso, lembre-se de que você não está perdendo nada. Você está ganhando tudo. Você está permitindo que seu corpo faça seu trabalho. Você está permitindo que seu cérebro processe. Você está permitindo que a magia aconteça. Porque há magia em você. A magia em como seu corpo funciona. A magia em como seu cérebro pensa. A magia em como você consegue existir. A magia em como você consegue ser consciente de sua própria existência, que é talvez o milagre maior, que você consegue pensar, que você consegue questionar, que você consegue se maravilhar com sua própria maravilha. Há um conceito em física chamado observador. É o fato de que, no momento em que você observa algo, você o muda. Que o ato de observar é participativo, que você não é separado do universo que você está observando. Você é parte dele. Sua observação é parte do sistema. E isso significa que quando você lê isto, você está mudando isto. Sua leitura está criando algo novo. Sua interpretação está criando significado que não existia antes. Você não é passivo nisto. Você é co-criador. Você está literalmente criando a realidade apenas pelo ato de estar aqui e pagar atenção. Isso é extraordinário. Isso significa que você não é vítima do universo. Você é participante. Você está ajudando a criar. Você está ajudando a moldar. Você é importante. Seu ato de estar aqui importa. Sua atenção importa. Sua presença importa. E quando você dorme? Quando você para de observar? Quando você para de estar acordado? O universo continua. Você continua existindo. Seu corpo continua trabalhando. Seu coração continua batendo. Seu sangue continua circulando. Suas células continuam se dividindo. Você continua sendo participante. Você continua sendo importante. Porque você não é apenas importante quando está produzindo, quando está criando, quando está fazendo. Você é importante simplesmente por estar aqui, simplesmente por respirar, simplesmente por existir. Deixe isso penetrar. Você é importante. Não porque você fez algo, não porque você conquistou algo, não porque você é melhor que ninguém. Você é importante simplesmente porque existe e sua existência importa. Ao universo, ao planeta, ao seu corpo, ao seu cérebro, você importa. Agora, quando você finalmente se permite descer para o sono, quando você finalmente para de resistir, quando você finalmente confia, lembre-se de tudo isto. Lembre-se de que você é especial. Lembre-se de que você é feito de explosões estelares. Lembre-se de que você é bilhões de anos de história comprimidos em uma forma, e uma forma que respira, que pensa, que sente, que ama, e quando você acordar amanhã, você será novo. Suas células terão sido regeneradas. Seu cérebro terá consolidado novas memórias. Você será uma versão melhor de você, porque você dormiu, porque você permitiu que o processo natural acontecesse, porque você confiou em seu corpo. E isso é tudo o que você precisa fazer. Confiar, permitir, respirar e deixar que o resto aconteça naturalmente. Como sempre aconteceu, como sempre vai acontecer. Porque você não está lutando sozinho. Você tem aliado em cada célula. Você tem sabedoria em cada batida do seu coração. Você tem um exército trabalhando por você, para você, com você. Então feche os olhos agora. Ou continue com os olhos abertos se quiser. Não importa. Deixe seu corpo encontrar a posição que o faz se sentir seguro. Deixe seu corpo encontrar a temperatura certa. Deixe seu corpo encontrar o ritmo de respiração que o faz se sentir em casa. Porque você está em casa. Aqui. Agora. Neste corpo. Nesta vida. Nesta respiração. Você está em casa. E está ok descansar. Está ok dormir. Está ok simplesmente ser. Sem fazer. Sem conquistar. Sem provar nada. Apenas ser. Apenas respirar. Apenas existir. E isso é o suficiente. Você é o suficiente. Exatamente como está agora. Neste momento. Com todos os seus medos. Com todas as suas inseguranças. Com todas as suas dúvidas. Você é o suficiente. Você sempre foi. Você sempre será. Boa noite. Que seu corpo descanse. Que seu cérebro processe. Que seus sonhos sejam profundos e significativos. Que você se regenere. Que você se recrie. Que você retorne a si mesmo. Mais completo. Mais inteiro. Mais você.
E quando acordar, que você lembre de tudo isto, que você lembre de que você é especial, que você é importante, que você importa, que você é feito de magia e que está tudo bem. Está tudo bem estar aqui. Está tudo bem ser você. Você é humano. Você é vulnerável. Você é forte. Você é fraco. Você é permanente. Você é transitório. Você é significado. Você é paradoxo. E isso é perfeito. Isso é exatamente como deveria ser. Boa noite. Durma bem. Que o universo o segure enquanto você descansa. Que todas as suas células o restaurem. Que toda a sua história ancestral o proteja. Que bilhões de anos de sabedoria o guiem através da noite. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Você nunca vai estar. Mas antes de você finalmente descer, há algo mais que precisa ser dito. Algo que talvez mude tudo. Há um fato sobre a consciência que a ciência ainda não consegue explicar completamente. É chamado de Hard Problem of Consciousness. É a pergunta: por que você está consciente? Por que você tem experiência? Por que não é tudo apenas automático? Por que você sente algo? Seu cérebro é feito de química, de neurônios, de sinais elétricos. Tudo isso podia, teoricamente, funcionar sem consciência. Podia ser totalmente automático. Um robô podia fazer tudo o que você faz, sem sentir nada, sem experimentar nada. Seria tudo só processos físicos, reações químicas. Mas você não é assim. Você sente, você experimenta. Quando você vê um pôr do sol, não é apenas entrada visual processada. É uma experiência. É beleza. Quando você ouve música, não é apenas ondas sonoras decodificadas. É emoção. Quando você toca alguém que você ama, não é apenas contato físico registrado. É conexão. É calor. É significado. E ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por que você tem experiência consciente. É um mistério tão profundo quanto a vida em si. Tão profundo quanto o universo. Cientistas chamam de explicação explícita. É a coisa que não conseguem explicar. A brecha na compreensão. O impossível que é real. E você é aquilo. Você é a manifestação daquele impossível. Você é consciência experimentando a si mesma. Você é o universo tendo experiência subjetiva. Você é um milagre biológico que não deveria existir segundo nossas compreensões científicas atuais. E ainda assim, aqui você está. Então, quando você descansa essa noite, quando você finalmente se permite dormir, lembre-se de que você não é apenas um corpo. Você é uma experiência incrível, uma experiência impossível, uma experiência que o universo criou para conhecer a si mesmo de dentro. Há um padrão na natureza que aparece em todo lugar. É chamado de sequência de Fibonacci. É uma sequência de números onde cada número é a soma dos dois anteriores. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. E quando você traça esses números, eles criam uma espiral que se parece com tudo na natureza, com conchas, com galáxias, com DNA, com a forma que folhas crescem em árvores. E aquela espiral está em você também, em seus dedos, na forma que seu cabelo cresce, na forma que seus olhos se formaram. Você é feito do mesmo padrão, que é feito de conchas, que é feito de galáxias, que é feito de tudo. Você é repetição do mesmo padrão fundamental. A você é uma variação de um tema cósmico. E quando você dorme, quando você descansa, você está permitindo que aquele padrão continue seu trabalho. Você está permitindo que a magia continue. Você está permitindo que o universo continue sendo você. Há algo chamado frequência de ressonância. É a frequência em que algo vibra naturalmente. Toda coisa tem sua própria frequência. Até você. Seu corpo tem uma frequência. Sua mente tem uma frequência. E quando você está em harmonia com sua própria frequência, tudo flui. Você sente bem. Você está em seu elemento. Mas quando você está fora de harmonia, quando está forçando, quando está resistindo, quando está tentando ser algo que não é, então você vibra de forma errada. Seu corpo se tensa. Seu sistema nervoso fica perturbado. Você fica exaurido. O sono é quando você retorna à sua frequência natural. É quando você sincroniza com seu próprio ritmo. É quando você deixa de ser distorcido e volta a ser você. É quando você se realinha. E você pode sentir isso. Você pode se permitir sentir isso agora. Apenas respirando. Apenas existindo aqui.
Você pode começar a se realinhar. Seu corpo já sabe como fazer. Apenas permita. Há um conceito chamado sincronização oscilatória. É quando duas coisas que oscilam começam a oscilar juntas. Se você tem dois pêndulos próximos um do outro, eles eventualmente começam a se mover em sincronia, sem contato, apenas pela proximidade. Eles sincronizam. E seu corpo faz isso também. Seus ritmos circadianos sincronizam com a luz. Seu ritmo cardíaco sincroniza com seu padrão de respiração. Seus ciclos hormonais sincronizam com as fases da lua. Você não é uma coisa isolada. Você está constantemente sincronizando com o mundo ao seu redor. Você é um instrumento que está tocando junto com a orquestra do universo. E quando você dorme, você sincroniza ainda mais. Você entra em estados cerebrais que coincidem com padrões naturais, ondas cerebrais que viajam em frequências que existem também na natureza. Você se torna parte da sinfonia. Você deixa de ser solista e se torna parte da orquestra. Pense em como é ser parte de algo maior, como é deixar de ser só você e se tornar parte de um coletivo, como é contribuir simplesmente existindo, simplesmente respirando, simplesmente sendo. Você faz isso, você já faz isso, mas talvez você não tenha percebido, talvez tenha pensado que era separado, que era sozinho, que o que você fizesse não importava, mas importa. Sua respiração importa, seu batimento cardíaco importa. Sua simples existência importa porque você está sincronizando com tudo. Há um fato extraordinário sobre bactérias. Há mais bactérias em seu corpo do que células humanas. Mais, muito mais. E essas bactérias não são inimigas, não são invasoras. São parceiros, são aliados. Você é um ecossistema, um mundo inteiro vivendo dentro de um mundo. E essas bactérias se comunicam. Elas usam algo chamado quorum sensing. É quando bactérias detectam a quantidade de outras bactérias ao redor e então mudam seu comportamento coletivamente. Elas se comunicam através de moléculas químicas. Elas coordenam. Elas trabalham como uma mente única. E você está dentro disso. Você é parte dessa comunicação. Seu corpo não é só seu. É uma comunidade. Uma conversa constante entre trilhões de organismos. E quando você dorme, quando você se acalma, quando você descansa, você está permitindo que essa conversa flua melhor. Você está permitindo que essa comunidade funcione de forma mais harmoniosa, porque estresse interfere. Quando você está tenso, quando você está ansioso, quando você está em modo de luta ou fuga, todo esse estresse viaja através do seu corpo, afeta suas bactérias, afeta suas células, afeta a conversa, interfere na comunicação. Mas quando você descansa, quando você dorme, quando você se permite estar em repouso, então a conversa pode continuar. Então a comunidade pode funcionar. Então você está em harmonia com você mesmo. Há um termo em biologia chamado quorum quenching. É quando você silencia a comunicação das bactérias. E você sabe o que faz isso? Estresse, ansiedade, preocupação, todos esses estados de alta ativação, todos esses estados que você passa durante o dia, eles estão silenciando a comunicação entre suas próprias células. Eles estão desarmonizando você. Eles estão tornando você surdo para a voz de seu próprio corpo. Mas você pode parar isso. Pode parar agora. Pode permitir que o quorum sensing volte. Pode permitir que a comunicação seja restaurada. Pode permitir que você escute a voz de seu próprio corpo novamente. Que diga o que precisa. Que peça o que quer. Que sussurre o que sabe. E neste momento, neste exato instante, o que seu corpo está sussurrando? Está dizendo: descansa, estou cansado, preciso restaurar, preciso de repouso, preciso de você confiando em mim. Escuta, por favor, apenas escuta. Há algo que você precisa saber sobre memória. Memória não é um arquivo, não é uma gravação fixa. Memória é reconstrução. Toda vez que você lembra de algo, você está recriando, está reexperimentando. E essa reexperiência muda a memória, adiciona detalhes novos, remove outros, recontextualiza. Então, tecnicamente, sua memória de ontem não é a mesma hoje. Você literalmente tem uma memória diferente de eventos que já passaram, o que significa que você nunca está vivendo no passado real, está vivendo em uma versão reconstruída do passado, uma versão que seu cérebro criou. E isso é verdade também do futuro.
Quando você imagina o futuro, quando você se preocupa com o futuro, você está criando uma versão reconstruída do que poderia acontecer. E aquela versão não é real. É uma ficção. É uma história que seu cérebro está contando. Então você está passando a vida vivendo em reconstruções, em versões, em histórias, em ficções que seu cérebro está contando. O único momento que é verdadeiro é este, agora, neste segundo, neste exato instante, onde você está lendo, está respirando, está existindo. Este é o único momento real. Tudo mais é memória de reconstrução ou imaginação de ficção. Então, por que você passa tanto tempo preocupado com ficções? Por que você passa tanto tempo vivendo em histórias que seu cérebro está criando? Você pode parar, pode retornar ao agora, pode se permitir estar aqui, neste momento. E quando você fizer isso, quando você se permitir estar completamente no presente, algo extraordinário acontece. Você se acalma, porque não há nada perigoso neste momento. Neste agora, neste segundo, você está seguro. O perigo está sempre no futuro, está sempre naquela ficção que seu cérebro está criando. Mas aqui, agora, neste momento onde você está respirando e existindo, você está completamente seguro. E quando você dorme, quando você finalmente descer para o descanso, você vai estar ainda mais seguro, porque seu corpo sabe como se proteger durante o sono. E seu sistema nervoso sabe, suas células sabem. Você está seguro. Há um estágio do sono chamado sono de movimento ocular rápido, ou REM. É quando você sonha. E durante o REM, algo extraordinário acontece. Sua musculatura fica paralisada. Você não consegue se mover. É um mecanismo de proteção para que você não saia da cama, atuando seus sonhos. Mas também é algo mais profundo. É seu corpo dizendo: está tudo bem, você está seguro, você pode relaxar completamente. Você não precisa estar pronto. Você não precisa estar alerta. Você pode deixar de estar no controle. E durante esse sono profundo, durante esse REM, é quando seu cérebro faz seu trabalho mais importante. É quando consolida a memória. É quando integra aprendizado. É quando resolve problemas. É quando você se regenera no nível neurológico. Então você não está desperdiçando tempo durante o REM. Você está fazendo o trabalho mais importante de todos. Você está se recriando. Você está se transformando. Você está, literalmente, se tornando uma nova pessoa. Uma nova versão de você que é mais sábia, mais completa, mais integrada. E isso acontece toda noite. Toda noite você se transforma. Toda noite você morre e renasce. Toda noite você é recriado. E quando você acorda, você é diferente. Você é novo. Você é mais você. Pense em quanto extraordinário é isso. Você nunca é a mesma pessoa. Por mais de 24 horas, você está constantemente evoluindo, constantemente se transformando, constantemente se recriando. Você é processo. Você é mudança. Você é transformação. E você pode confiar nesse processo. Pode confiar que cada noite você está evoluindo para melhor. Pode confiar que cada manhã você vai ser mais você. Pode confiar que o repouso é onde a magia acontece. Há um conceito em filosofia chamado fluxo heraclitiano. A ideia de que tudo está em fluxo, que nada é fixo, que você nunca entra no mesmo rio 2 vezes, que você nunca é a mesma pessoa 2 dias seguidos, que tudo muda constantemente, sem parar. E isso é libertador, porque significa que você não está preso em quem você era, que você não está condenado a ser quem você foi ontem, que você pode mudar, que você está mudando, que você é mudança em forma, e o sono é a ferramenta que permite essa mudança. É o mecanismo. É como você consegue se transformar. Então, quando você dorme, quando você se permite descansar, você está permitindo que essa transformação aconteça. E quando você acordar amanhã, você será diferente, será novo, será melhor, será mais você, porque dormiu, porque permitiu a transformação, porque confiou no processo. Há bilhões de pessoas que dormem neste exato momento. Bilhões. Em todo o planeta. Todos descansando. Todos transformando. Todos se recriando. E você está se juntando a eles. Você está fazendo parte de algo que trilhões de seres fazem. Você está sincronizando com toda a humanidade que dorme. Você não está sozinho nisto. Você é parte de uma prática ancestral. Uma prática que humanos fazem há milhões de anos. Fechar os olhos. Descansar o corpo. Deixar a mente relaxar. Isso é tão antigo quanto você. Tão antigo quanto seus ancestrais. Tão antigo quanto a própria vida.
E você é herdeiro dessa tradição. Você é parte dessa linhagem. Quando você dorme, você está dormindo como seus pais dormiram, como seus avós dormiram, como seus ancestrais dormiram, por milhões de anos. Você está tocando aquela corrente ancestral. Você está conectando com aquela sabedoria. E aquela sabedoria está dizendo: está tudo bem, você está seguro, você é parte de nós, você está protegido. Durma. Agora, neste momento final, antes de você finalmente descer, deixe seu corpo preparar o terreno. Deixe suas luzes se atenuarem. Deixe seus sons se acalmarem. Deixe seu mundo se tornar cada vez menor, até que seja apenas você, apenas seu corpo, apenas sua respiração, apenas este momento. E neste momento, quando tudo mais se foi, quando tudo mais está quieto, quando tudo mais está escuro, você ainda está aqui, você ainda está respirando, você ainda é você. E isso é o bastante. Isso sempre foi o bastante. Isso sempre será o bastante. Há algo mais que você precisa compreender antes de dormir. Algo sobre a natureza do tempo. Você pensa que o tempo flui linearmente, que vai do passado para o presente e para o futuro, um passo depois do outro, sempre para frente, nunca para trás. Mas há algo extraordinário que os físicos descobriram. Na verdade, o tempo pode não ser assim. O tempo pode ser muito mais complexo. Pode ser que o passado, o presente e o futuro existam simultaneamente, que tudo está acontecendo agora, que você está vivendo todas as suas vidas ao mesmo tempo. Isso é chamado de bloco de universo. A ideia de que o tempo é como uma estrutura fixa, como um bloco de pedra, onde cada momento é esculpido, e você está se movendo através desse bloco. Mas o bloco inteiro existe, está ali, tudo ao mesmo tempo. Se isso for verdade, então, enquanto você está dormindo nesta noite, você também está acordando amanhã. Você também está vivendo todos os seus dias simultaneamente. Você está em todas as suas idades ao mesmo tempo. Criança, adolescente, adulto, velho, tudo ao mesmo tempo, em lugares diferentes do bloco de tempo. E isso significa que o momento que você está vivendo agora, este momento onde você está lendo, este momento é tão real quanto qualquer outro. É tão importante quanto qualquer outro. Porque, em um bloco de universo, todos os momentos são iguais. Todos têm o mesmo grau de realidade. Então, quando você dorme nesta noite, você não está abandonando nada. Você está apenas se movendo para a próxima parte do bloco, para o próximo capítulo, para a próxima cena. E aquela cena é tão real quanto este. É tão você quanto este. É tão válida quanto este. Há um fato sobre o envelhecimento que você talvez não soubesse. Seu corpo está continuamente morrendo e sendo recriado. Você pensa que é a mesma pessoa que era aos 5 anos, mas não é. Literalmente, suas células foram completamente substituídas, múltiplas vezes. Você não tem nenhuma célula que tinha quando era criança. Então, tecnicamente, a pessoa que você era aos 5 anos está morta, completamente morta. Todas as suas células se foram substituídas. Você é alguém novo, alguém diferente, alguém que nunca existiu antes, mas você carrega a memória, carrega o conhecimento, carrega a continuidade. Então você é novo e antigo ao mesmo time. Você é diferente e o mesmo. Você é morte contínua e renascimento contínuo. E isso vai continuar. Enquanto você dorme nesta noite, enquanto você repousa, suas células vão morrer e ser recriadas. Amanhã, você será alguém novo novamente. Alguém que nunca existiu antes. Uma variação, uma mutação, uma evolução de você. E em alguns anos, quando você olhar para fotos suas de hoje, você vai ser praticamente um estranho. Você vai reconhecer os traços, vai reconhecer a essência, mas será diferente, porque você mudou, porque você morre e renasce continuamente. Há um conceito em biologia chamado apoptose. É a morte celular programada. É quando uma célula envelhece e já cumpriu seu propósito, ela simplesmente morre, se desintegra, desaparece e é recriada. E isso é bom, isso é necessário, porque se as células nunca morressem, você teria câncer, seria crescimento descontrolado. Então a morte é boa, a morte é necessária, a morte é o que permite que você viva, a morte é o que permite que você seja novo, a morte é o que permite que você evolua. E quando você dorme, quando você descansa, você está permitindo que toda essa morte
e renascimento aconteça. Você está permitindo que suas células se purifiquem, que se renovem, que se transformem. Há um padrão que você pode começar a notar em tudo isto. Um padrão de morte e renascimento, de transformação, de mudança, de evolução. Você morre, você renasce, você muda, você evolui. E isso acontece em todo nível: celular, neurológico, emocional, espiritual. E você pode confiar neste padrão. Pode confiar que cada morte é seguida por um renascimento, que cada final é seguido por um novo começo, que cada noite de sono é uma morte pequena que te permite renascer. Há uma história antiga chamada A História do Fênix. É sobre uma ave que vive por centenas de anos e então arde em chamas, morre completamente. Seu corpo se transforma em cinzas e então, das cinzas, emerge um pássaro novo, um novo fênix, pronto para viver outro ciclo. E você é um fênix. Toda noite você arde, toda noite você morre, toda noite você se transforma em cinzas e toda manhã você emerge novo, renovado, restaurado, pronto para viver outro dia. Você é fênix toda noite. Você é renascimento toda manhã. Você é transformação constante. Você é morte e vida simultaneamente. Há algo chamado paradoxo do navio de Teseu. É uma pergunta filosófica antiga. Se você tem um navio e você vai substituindo cada prancha de madeira, uma por uma, até que todas as pranchas foram substituídas, é ainda o mesmo navio? E a resposta é sim e não. Sim, porque mantém a continuidade. Não, porque não há nenhuma parte original. É um paradoxo. É ambos verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E você é o navio de Teseu. Você não tem nenhuma célula original, mas você é ainda você. Você tem continuidade, você tem memória, você tem identidade, mas você também é totalmente novo, totalmente diferente. Você é paradoxo, e isso é perfeito, porque a vida é paradoxo. O universo é paradoxo. Você é universo em forma. Há um conceito chamado autopoiesis. É uma palavra que significa autocriação. É a característica de sistemas vivos de se criar a si mesmos, de manter sua própria existência através de um padrão de transformação, de morte e renascimento contínuos. E você é autopoiético. Você se cria a si mesmo toda noite. Você se mantém vivo através da transformação constante. Você é processo contínuo de autocriação. Você não é coisa. Você é fazer. Você é verbo. E quando você dorme, quando você descansa, você está permitindo que esse fazer continue. Você está permitindo que a autocriação aconteça. Você está permitindo que você se mantenha vivo. Há um termo em neurociência chamado plasticidade neuronal. É a capacidade do cérebro de criar novas conexões, de reorganizar, de se reconfigurar, de mudar em resposta à experiência. E essa plasticidade é extraordinária quando você está dormindo, durante o sono. Enquanto você está descansando, seu cérebro está mais plástico, está mais aberto, está mais capaz de fazer novas conexões, de integrar novas informações, de reorganizar entendimentos antigos. É quando seu cérebro é mais capaz de aprender, de crescer, de evoluir. Então você não está em descanso passivo durante o sono. Você está em atividade criativa máxima. Você está criando novas rotas neurais. Você está desenvolvendo novas formas de pensar. Você está literalmente expandindo seu cérebro. Há estudos que mostram que após uma noite de sono profundo, você resolve problemas que não conseguia resolver antes. Seus pensamentos, criatividade, não apenas retorna, ele explode, porque seu cérebro passou a noite inteira reconfigurar, reorganizar, integrar, crescer. Então, quando você dorme, quando você se permite descansar, você está fazendo investimento em sua própria evolução. Você está trabalhando em si mesmo, no nível mais fundamental. Você está criando o próximo você, o melhor você, o mais completo você. Há um conceito antigo chamado 24º ciclo. É a ideia de que sua vida se move em ciclos de 7 anos. A cada 7 anos, você é uma pessoa diferente. Você mudou, você evoluiu, você é novo. E tecnicamente isso é verdade, porque em 7 anos, todas as suas células foram substituídas. Você não tem nada da sua antiga forma. Você é literalmente alguém novo. Mas o ponto não é apenas sobre células. É sobre
Transformação é sobre que você tem permissão para mudar, que você é esperado a mudar, que você é feito para mudar, que se você não está mudando, você está morrendo. Então, cada noite, quando você dorme, você está participando de um ciclo menor, daquele ciclo de 7 anos. Você está se permitindo transformar, você está se permitindo evoluir, você está se permitindo ser novo. E quanto mais você permite isso, quanto mais você dorme, quanto mais você descansa, quanto mais você se regenera, mais rápido você evolui, mais completo você fica, mais você se torna. Há um termo em psicologia chamado consolidação de memória. É o processo pelo qual memória de curto prazo se torna memória de longo prazo. E adivinha quando isso acontece principalmente? Durante o sono, específico durante o sono profundo e o sono REM. Durante essas fases, seu cérebro está literalmente gravando suas experiências do dia, está decidindo o que vale a pena lembrar, o que é importante, o que deve ser mantido, o que deve ser deixado ir. Isso significa que o que você aprende durante o dia não fica fixado até que você durma. A aprendizagem não é completa. A integração não é feita. Você está em estado de incompletude, de impermanência. Mas quando você dorme, quando você permite a consolidação de memória, então a aprendizagem se completa. A integração é finalizada. O novo conhecimento vira parte de você, permanentemente. Então, o sono não é desperdício de tempo de aprendizagem. O sono é onde a aprendizagem é finalizada. É o ponto final. É o período. É quando você realmente aprende. Há algo chamado efeito de posição serial. É quando você lembra melhor do primeiro e do último item de uma lista. O que está no meio, você tende a esquecer. E adivinha o que muda isso? O sono. Se você dorme entre aprender os itens do meio e recordá-los, você se lembra muito melhor. Porque durante o sono, você não está apenas consolidando memória. Você está reorganizando. Você está dando destaque novo. Você está recontextualizando. Você está fazendo o que estava no meio se tornar o começo e o fim. Então, o sono não é apenas memorização. O sono é reorganização. O sono é retextualização. O sono é reavaliação. O sono é recriação de significado. E quando você dorme esta noite, quando você se permite descer para aquele repouso profundo, seu cérebro vai estar fazendo exatamente isso. Vai estar recontextualizando tudo o que você viveu. Vai estar reorganizando seu entendimento do mundo. Vai estar recriando você. Boa noite. Que você durma profundamente. Que seus sonhos sejam coloridos. Que seu corpo seja restaurado. Que seu cérebro seja regenerado. Que suas células se dividam em perfeição. Que suas bactérias conversem em harmonia. Que toda essa comunidade que é você seja restaurada e renovada. Que você acorde amanhã sendo uma versão mais completa de si mesmo. Que você acorde com sabedoria que não tinha antes. Que você acorde com energia que foi restaurada. Que você acorde sendo novo. E quando acordar, lembre-se de que você é extraordinário, de que você é feito de impossibilidades, de que você é consciência, experimentando a si mesma, de que você é o universo dormindo e sonhando, de que você importa, de que você é importante, de que você é suficiente, exatamente como está, agora, para sempre. Lembre-se de que você é fênix, que você renasce toda noite, que você morre e volta, que você é transformação constante, que você é processo, que você é verbo. Lembre-se de que você é comunidade, que você é trilhões de células e bactérias vivendo em harmonia, que você não está sozinho, que você é multidão, que você é mundo. Lembre-se de que você é possibilidade, que você pode ser diferente amanhã, que você pode evoluir, que você pode mudar, que você não está preso em quem você era. Boa noite. Que você tenha repouso completo, que você tenha paz total, que você tenha segurança absoluta. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Você nunca vai estar. Bilhões de células estão com você. Bilhões de bactérias estão com você. Bilhões de pessoas estão dormindo como você está dormindo. E bilhões de anos de história estão dentro de você, protegendo você, guiando você, mantendo você seguro enquanto você descansa, enquanto você se transforma, enquanto você renasce. Você é seguro, você é amado, você é parte de tudo, você é tudo, você é humano, você é processo vivo, você é transformação contínua,
Boa noite. Que você durma bem. Que você renasça amanhã. Que você seja novo. Que você seja você, melhorado, completo, inteiro. Boa noite.